Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer tê-los aqui nesta noite para juntos adorarmos ao nosso Deus, estudarmos a sua palavra. A gente já tem feito isso aqui desde as primeiras horas da manhã, né? Estamos aqui mais uma vez. Deixa eu dar alguns anúncios antes. O primeiro deles é que no próximo sábado nós vamos ter encontro com casais. Então você pode trazer gente de fora. É o mesmo sistema, Wesley, traz um petisco, um salgadinho, né? Para depois, para confraternização. Então vai começar às 19h30. Próximo domingo também nós vamos ter lanche do Brito. Então você pode encomendar aí, tá, o cardápio, né? E você pode encomendar aí nesse telefone que é em prol do departamento infantil. Lembrando, você que ainda tem pulseirinhas, entregue as suas pulseirinhas, semeie a palavra de Deus. Em dezembro a gente já tem outro projeto para entrar na nossa esteira, então a gente não pode toscanejar. Hoje pela manhã nós começamos a entregar ficha de indicação para a liderança estatutária da igreja. Se você não pegou hoje de manhã, ali na saída, naquele mezanino de vidro ali, você vai ali, panha, e até o domingo que vem, isso é para os membros da igreja, tá? Até o domingo que vem, por favor, você deposita aqui no gasofilácio, que o Ackley vai passar para a gente, tá bom? Dito isto, acho que eu não esqueci nada não, né? Esqueci, Maria? Não. Dito isso, abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, nós estamos nos debruçando sobre essa carta, uma carta voltada para o povo de Deus, voltada para a igreja de Jesus Cristo. A maioria dos estudiosos entendem que essa é uma das cartas mais eclesiológicas da Bíblia. O que isso quer dizer? É a carta que fala mais sobre a doutrina da igreja. Então, nós precisamos realmente entendê-la, precisamos estudá-la e aplicá-la na nossa vida. Nós vamos ler os versos 20 a 24. Efésios capítulo 4, 20 a 24, diz assim a palavra de Deus: Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite de adoração, por esse dia de adoração, ó Deus. Nós já estivemos aqui pela manhã, adorando ao Senhor, entregando o nosso coração em Tuas mãos. Já estivemos aqui pela manhã aprendendo da Tua palavra, ó Deus, e agora voltamos à noite. E nesta noite o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. O Senhor já tem falado à nossa alma, falado à nossa mente, falado ao nosso coração. E eu peço a Deus que o Senhor continue essa obra, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Então, Pai, com muita humildade, ó Deus, reconhecendo toda a minha limitação, eu peço ao Senhor que aplique essa palavra no coração daqueles que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda. Nós estamos às quintas-feiras, nós estamos estudando sobre a vida de Abraão. O nosso tema é Nos Passos da Fé de Abraão. A gente está tentando reconstruir a trajetória de Abraão e tentando entender aí como é que esse homem se tornou o pai da fé. A gente já está lá no capítulo 19, estudamos até o verso 14 e assim por diante. Então quero encorajar você a vir nos cultos de quinta-feira e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E nos domingos pela manhã, nós iniciamos hoje uma série de estudos sobre a igreja e a disciplina bíblica. Então nós começamos hoje
pela manhã e vamos seguir aí durante alguns domingos. Também gostaria de encorajar, embora nós estamos experimentando um fenômeno aqui bem diferente desde a volta da pandemia, né? A igreja fica mais cheia de manhã do que de noite. Depois que voltou a pandemia, nós começamos a experimentar um pouquinho desse fenômeno. Então, você que costuma vir só à noite, eu quero encorajá-lo a vir pela manhã. Bom, apenas a guisa de introdução, eu quero lembrar que essa carta que nós estamos estudando, ela pode ser dividida em duas grandes partes. E essas divisões, elas têm os seus desdobramentos. A primeira parte dessa carta, a primeira metade dela, que vai dos capítulos 1 a 3, nós chamamos de parte teológica da carta. É onde Paulo vai falar sobre o chamado da igreja, sobre a natureza da igreja, de como se fazer parte da igreja, as bênçãos espirituais que são outorgadas à família de Cristo, quem são os membros da igreja, obviamente que com outras palavras, mas é disso que ele trata na primeira grande parte dessa carta, dos capítulos de 1 a 3, que nós já passamos por ele, nós chamamos isso de parte teológica da carta. A segunda metade da carta, nós chamamos de parte prática da carta. É aquele momento que Paulo, ao dirigir-se à igreja de Éfeso, ele vai como que dizer para eles: gente, já ensinei para vocês a respeito da parte teológica da vida da igreja, e agora eu preciso que vocês entendam como que se aplica isso na vida de vocês. Ou seja, como que os membros dessa igreja, que ele acabou de falar dos capítulos 1 a 3, como que eles vivem, como que eles se relacionam, como que deve ser a conduta dessas pessoas. Então, é o dever de como deve viver, né, as pessoas que fazem parte da família de Cristo, o que se espera dessa família de Cristo, quais são as marcas que caracterizam esse povo. É nessa segunda parte que nós vamos tratar aí dos capítulos 4 até o capítulo 6. Nós estamos no capítulo 4, então isso significa que nós já estamos na segunda metade da carta. Estamos tratando da vida prática da igreja, ou seja, como um crente deve viver após a sua conversão. Para iniciar esse assunto aí, essa segunda metade da carta, a partir do capítulo 4, Paulo fala de duas marcas importantes que fazem parte da própria natureza da igreja. São duas marcas que se estendem de Deus para a igreja: a unidade e a santidade. Por que eu estou dizendo que se estende de Deus para a igreja? Porque são duas marcas que, na verdade, nós podemos dizer que são espelhamentos da própria existência e relacionamento de Deus. Então, por exemplo, Deus, a gente fala de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito, e os três são um. Então, a Trindade é uma unidade, e a igreja, ela espelha essa unidade da Trindade. Então, por isso que Paulo vai falar que a igreja é uma só, é um corpo, é o povo de Deus, é a família de Deus. São termos que falam de uma coisa só. E, por outro lado, o nosso Deus também é santo. O nosso Deus é puro, e isso também deve ser espelhado pela igreja. A igreja também, ela precisa viver a santidade e ela precisa viver a pureza. Então, essas duas características da igreja, elas são fundamentais para distinguir a igreja do mundo, para que todos aqueles que façam parte do povo de Deus entendam aonde está essa linha divisória, aonde é esse limite entre o mundo e a igreja. Então, são duas características importantes. O povo de Deus, ele deve ser unido e ele deve ser santo. É isso que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso, e esse é o recado também das Escrituras Sagradas para a igreja do século 21, para a primeira igreja batista aqui em Pouso Alegre, situada nesse endereço. É o recado de Deus para nós, é a palavra de Deus para nós. Vocês precisam viver unidos como um só povo, tendo o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma vontade, os mesmos objetivos, um povo só, a despeito de serem pessoas tão diferentes. E não era, vamos dizer assim, diferente na época de Paulo, porque Paulo fala de judeus e gentios, o grande mistério da igreja, que um dia Deus reuniria esses dois povos e eles se tornariam um povo só. Assim somos nós, pessoas oriundas de todas as partes,
com pensamentos diferentes, com visão de mundo diferente, mas um dia Deus, através da obra da cruz e uma operação milagrosa do Espírito no meu e no seu coração, Deus nos uniu debaixo deste lugar chamado igreja. Então nós somos um e devemos também viver essa santidade. Esse é o recado para lá e para nós. A gente já falou sobre a unidade da igreja e nós já começamos a falar sobre a santidade da igreja. De 1 a 16 nós falamos sobre unidade, e aí depois nós começamos a falar sobre a santidade da igreja, não é? E Paulo usa uma frase fundamental para que a igreja de Éfeso pudesse compreender o que ele estava querendo dizer quando ele começou a falar sobre santidade de igreja. Então ele fala assim: não vivam mais como os gentios. Essa frase foi chave, está aí no verso 17. Ela é a grande chave daquilo que Paulo vai introduzir aí a partir do verso 17. Até o 16 ele está falando de unidade. Agora ele quer falar de santidade, ele quer falar de pureza. E para falar disso, ele introduz essa frase chave: não vivam mais como os gentios. Quem são os gentios? Usando uma forma dinâmica aí de entendimento, né? Nós podemos dizer que os gentios, eles são, significa todo aquele que ainda não foi regenerado em Cristo Jesus. A gente falou disso na semana passada, tá? Ele não teve ainda uma experiência de conversão a Cristo. São pessoas cujo coração ainda não estão aos pés da cruz. Isso não quer dizer necessariamente que nós estamos falando que a pessoa é má, que ela é ruim. A gente apenas está afirmando que essa pessoa ainda não passou por um processo de transformação. Não houve ainda a conversão. Ela pode ser a maior gente boa do mundo, gente bacaníssima, mas ainda não houve conversão. E aí Paulo vai dizer como que essas pessoas vivem na vaidade dos seus pensamentos, com a capacidade de entender o Evangelho comprometida, separados da vida com Deus, cometendo com muita vontade todo tipo de pecado, e os seus corações são duros. A gente falou disso na semana passada. Então Paulo vai dizer que uma pessoa que pertence à igreja de Cristo, ela não deve viver dessa maneira. Ela entregou o seu coração a Cristo. A obra foi feita. Ela agora faz parte da nova sociedade em Cristo Jesus. Ela faz parte da família de Deus. E por que eles não deveriam mais viver como gentios? Por uma outra razão muito simples, por uma frase muito emblemática que ele vai falar agora no verso 20, que é o que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, lá no verso 20, ele diz uma frase emblemática para mostrar para nós, primeiro para eles e também para nós, o contraste que tem entre a nossa vida antes de Cristo e a nossa vida após a conversão. Ele vai dizer: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi viver daquele jeito que ele expressou até o verso 19 que nós vimos na semana passada. O que Paulo vai fazer agora é apresentar para os efésios um contraste entre o modo de vida sem Cristo com o modo de vida com Cristo. Ou seja, se você converteu, se houve uma transformação de vida, se houve regeneração, se o seu coração está aos pés da cruz, houve também em você um processo espiritual, vamos botar aqui entre aspas, pedagógico, que diz para mim e para você que nós temos uma nova vida, uma vida divorciada da antiga maneira de viver. É isso que ele vai falar. Ele vai falar agora sobre um processo espiritual pedagógico que, de certa forma, vai dizer para a gente que nós agora somos nova criação feita em Cristo Jesus, uma operação incrível que só Deus pode fazer em nós, e isso foi feito na vida do salvo, e que agora a vida dele, ela não pode estar aliançada, comprometida com a antiga forma que ele tinha de viver, antes que Deus fizesse o que fez na vida dele. Por isso que ele vai dizer essa frase de transição, uma frase emblemática. Presta atenção numa coisa, irmãos.
Eu sei que é duro o que eu vou falar. Semana passada, domingo à noite, nós falamos uma mensagem extremamente dura. Está lá no YouTube, você pode ir lá ouvir. A igreja estava muito cheia, hoje já está mais vazia. Eu acho que muita gente debandou aí nesse negócio, né? Mas, irmã Marina, foi pesado semana passada, né? Mas presta atenção numa coisa: nunca houve e nunca haverá semelhança entre a igreja e o mundo. Ok? Nunca houve e nunca haverá. A gente pode ter pessoas que tentam viver os dois mundos, mas isso não reflete a igreja de Cristo. Não tem semelhança entre uma coisa e outra. Tem gente que tenta viver os dois mundos, o melhor de tudo, mas isso não reflete a igreja de Cristo na Bíblia. O povo chamado por Deus em tempos eternos e em lugares celestiais não vive mais na futilidade dos pensamentos, e nem mesmo separados da vida com Deus. A igreja vive de acordo com a verdade que está em Jesus. Não é isso que ele vai dizer aí no verso 21? Coloca para nós aí. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. É assim que a igreja vive, é assim que o povo de Deus precisa viver, de acordo com a verdade que está em Jesus. E para afirmar a sua tese, Paulo vai usar 3 verbos para falar sobre essa verdade que está em Jesus. Primeiro ele vai dizer sobre o verbo aprender. Ele vai dizer assim: olha, não foi isso que vocês aprenderam de Jesus Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está associando a Cristo ao que foi ensinado para eles, ou seja, Jesus é a própria essência do ensino que nós recebemos quando recebemos o Evangelho pela fé. Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, o que vem para nós é um ensino cuja essência é o próprio Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer é que os crentes de Éfeso aprenderam mais do que o verbo vivo, sobre a morte e encarnação de Jesus, sobre o verbo que se tornou carne, coisa que nós aprendemos demais. Quando chegar agora, daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, 2, nós vamos começar a falar da manjedoura, nós vamos começar a falar que Deus se fez homem em Cristo Jesus, os nossos olhares vão para o nascimento da cruz. Eles aprenderam isso, e nós aprendemos isso também. Mas, para além disso, eles aprenderam sobre a implicação de uma vida que está totalmente atrelada a essa aceitação do Evangelho. O Evangelho, ele não diz somente da nossa salvação. O Evangelho diz também do senhorio de Cristo sobre nós. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós não estamos aceitando apenas o Salvador, nós estamos aceitando o Senhor. E uma vez que nós fomos colocados, introduzidos nessa nova família espiritual, nós precisamos entender que nós ali estamos debaixo do governo de Deus, do senhorio de Deus. E eles aprenderam isso. O Evangelho, ele diz do reino de justiça inaugurado em Cristo Jesus e de todas as exigências morais que essa nova vida traz para nós. Então, quando você vai a uma igreja, ou quando você ouve o Evangelho de uma pessoa, que você abre o seu coração e você aceitou a Jesus Cristo, existem exigências que estão atreladas a essa nova vida. Em outras palavras, nós não somos chamados apenas para a salvação, mas nós somos chamados para viver como cidadão dos céus. É isso que Paulo está tentando ensinar para eles e para nós, quando ele diz: vocês foram ensinados, vocês aprenderam em Cristo Jesus. Ou seja, não foi só uma questão de salvação, é uma questão também que vocês precisavam compreender, né, falando da igreja deles e para nós, que junto com essa salvação existe um modo de vida que está compreendido agora para vocês. Vocês são pessoas diferentes. Então vocês não deveriam mais viver daquele jeito como vocês viviam antes da conversão de vocês. O Cristo que nós aceitamos, ele nos chama para vivermos padrões e valores
que muitas vezes estão na contramão de um mundo esse que nós participávamos dele antes da nossa conversão. E eles precisavam entender isso. E nós precisamos entender isso. A igreja nascente, no primeiro século da era cristã, precisava entender isso. E a igreja do século 21 precisa compreender isso também. Então, o primeiro verbo a ser trabalhado por Paulo foi a ideia do aprender, depois o de ouvir. Vocês ouviram falar nele. Então, aquele que é a essência do ensino, também ele mesmo é o mestre. E aqui eu quero destacar o valor de uma igreja biblicamente saudável. Muitas igrejas boas, muitas denominações boas, elas discordam em pontos que são complexos da fé cristã, que a igreja está discutindo há 2000 anos e ainda não chega a nenhum denominador, não é? Mas isso não diz que elas são antagônicas no ensino sobre Jesus Cristo. Uma igreja bíblica, ela precisa permitir que Jesus seja o mestre dela. Jesus precisa nos ensinar. Ele é o próprio mestre. E como é que isso acontece, pastor? Vai dar a palavra para Jesus no próximo domingo? Se eu der a palavra para Jesus aqui no próximo domingo, no púlpito, irmão, não vai ficar ninguém. Não é? Porque a igreja de Jesus tinha quantos membros? 12. Né? Os mais chegados. Tinha uma multidão que seguia, mas quem estava ali, né, eram 12. Então, mas como que Jesus vai ensinar para a gente? Isso acontece quando um mestre da igreja ensina o evangelho bíblico, quando ele evita ao máximo impor às escrituras a sua própria vontade. Então, todas as vezes que uma pessoa habilitada para ensinar, chamada por Deus para esse fim, todas as vezes que essa pessoa abre as escrituras e ela está com seu coração cativo aos pés da cruz, Jesus vai a ensinar para a igreja sobre ele mesmo, porque a sua palavra está sendo aberta e uma pessoa está falando não por ele, mas pela palavra de Deus. Por isso é importante uma igreja que seja biblicamente saudável, que possa trazer para as ovelhas, para o povo que é de Cristo, para a igreja que é de Cristo, a própria palavra de Jesus ensinando para a igreja. Então, esse ensino que vem de Jesus, ele vem para nos mudar, e não para que nós sejamos a mesma pessoa de antes. É isso que nós precisamos entender. O Evangelho, ele vem para transformar a vida da gente. Ele não vem para dar um jeitinho. Você já viu quando você anda na estrada, aqui na Fernão Dias, ou em qualquer outra estrada, e você acha uns pedação de pneu no meio da rua? A gente chama aquilo de peruca. Não é? O que é que o caminhoneiro faz? Ele vai lá, é muito mais barato aquilo, o pneu já está igual o pastor, né? Então ele vai lá e pede para fazer uma peruca, né? E coloca ali em volta daquele pneu, ele tem aparência. Só que aquilo não adere direito, então quando vai rodando, solta, é perigoso. Jesus não recalchuta a vida das pessoas. O ensino bíblico, o evangelho, vem para transformar, para tirar a gente do mundo. Era isso que Paulo queria ensinar para aquelas pessoas, quando ele diz: não foi isso que vocês aprenderam de Jesus. Vocês foram transformados, vocês foram tirados de um lugar muito ruim e agora foram colocados no reino da maravilhosa luz de Jesus. Vocês agora são a família de Deus, a igreja, um grande mistério de Jesus, de Deus. Está tudo aí, você é a igreja de Jesus Cristo. E foi chamado para viver diferente, né? Então o ensino vem para nos transformar. O terceiro verbo é o verbo ensinar. Ele vai dizer: nele vocês foram ensinados ou instruídos. Então ele já falou que Jesus é o próprio ensino, a essência. Ele já falou que Jesus é o mestre. E agora ele está dizendo que Jesus é o próprio conteúdo da matéria. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre ele. Ele é tudo. Ele é a essência, ele é o mestre e ele é o conteúdo. Então, eles passaram por um processo de aprendizado completo sobre Jesus Cristo. E isso envolve a conversão, o discipulado e a ação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que a gente, presta atenção numa coisa, povo de Deus, os membros da igreja, a gente faz o maior movimento de evangelização, né? Pulseirinha, entrega de Bíblia e tantas outras coisas.
Mas isso é um primeiro processo. A gente não pode parar aí. Quantas vezes uma pessoa converte? Uma. O que ela precisa depois da conversão? Discipulado. A gente precisa gastar tempo com as pessoas. A gente precisa ensinar as pessoas. A gente precisa apresentar para essas pessoas como que é viver desse jeito novo. Como que é esse modus operandi dessa nova vida. Então, quando a gente converte, nós somos como crianças. Alguém precisa pegar na mão da gente e dizer, olha, deixa eu te ensinar a andar, deixa eu te ensinar isso, deixa eu te ensinar aquilo, até que nós nos tornamos maduros ao ponto, e aí quando que a gente entende que chegou à maturidade cristã, dentre outras formas de entendimento, é quando você começa a pegar na mão de outra pessoa e ensinar a ela sobre aquilo que você aprendeu. Isso é incrível na vida de uma igreja. Isso é um processo extraordinário de crescimento, de amadurecimento, né? Tudo dentro do contexto bíblico. Então eles passaram por isso, eles passaram pela conversão, eles passaram pelo discipulado e o Espírito de Deus agia sobre a vida dele. Por isso, Paulo vai dizer que eles foram instruídos de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. E todo crente passa por isso. Por essa razão, a sua vida nova é incompatível com a antiga maneira de viver. É por isso que Paulo está aí pegando firme nisso. Porque ele entende que todo cristão ele passa por esse processo. O Espírito Santo trabalha na vida dele. Deus faz dele uma nova criação. Então, essa nova criação é incompatível com a antiga maneira de viver dele. O crente, na verdade, ele é chamado a viver de acordo com os resultantes da sua conversão. Não é? Ou seja, viver inteiramente a nova vida que Cristo deu a ele. Então, a partir de todo esse processo que eles viveram, quando eles receberam o Evangelho e se converteram a Cristo, olha o que é que Paulo vai dizer agora, eles foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, está aí no verso 22, eles foram ensinados a serem renovados no seu modo de pensar, e eles foram ensinados a revestir-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Isso é incrível que Deus faz na vida da gente. Você vê que Paulo fala, olha, vocês passaram por todo esse processo. E durante todo esse processo de instrução, de ouvir, de ser ensinado, vocês foram, na verdade, preparados para tirar essa roupa velha, para renovar a mente de vocês e para vestir uma coisa nova sobre a vida de vocês. Então, Paulo está falando aqui de 3 atitudes tomadas pelo crente. A primeira delas é despir-se do velho homem. Que sujeito é esse? É aquele sujeito que vive na inutilidade dos pensamentos. É aquele sujeito entenebrecido no entendimento, separado de uma vida com Deus. É aquele sujeito que vive com avidez a vida de pecado, que ele fala dos versos 14, eu acho, né? Não, 17 a 19. É aquele sujeito lá. É aquele sujeito que se corrompe muito facilmente. É aquele sujeito que se entrega a toda dissolução de uma forma muito rápida. Paulo vai dizer, você tem que se despir. É como um trapo de imundícia que a gente deixa de lado. A ideia aqui, gente, é uma troca de roupa mesmo. É quando você tira aquela roupa velha daquele seu time fedorento e bota do Flamengo. É um troço que você deixa para trás e veste uma coisa nova. Uma coisa vitoriosa. Essa maneira antiga de viver é jogada para fora como um trapo. A vida antiga não cabe mais nesse crente. Ele não tem como usar mais esse tipo de roupa. Já viu quando o sujeito faz cirurgia bariátrica? De repente ele olha aquela calça enorme dele, não cabe mais. Ou então quando ele era muito magrinho assim, como eu era antigamente, e engordou um pouco, aí você bota, não cabe mais. Assim é a antiga maneira de viver. Então aquela vida em aliança com o pecado, associada ao paganismo, imersa no mundo, ela deve ser desconstruída. A igreja ela deve rejeitar o pecado dentro e fora dela. É isso que Paulo está ensinando. Depois que você tira isso, ele vai dizer assim, você deve renovar sua maneira de pensar.
Então, quando a gente rejeita a velha vida, nós estamos também assumindo uma visão de mundo de acordo com os padrões dessa nova criação. Vamos pegar um texto correlato? Lá em Colossenses capítulo 3, essa carta de Colossenses eu podia pegar textos dela e encaixar aqui em várias outras coisas. Mas olha só esse texto de Paulo, Colossenses 3, ele não está aqui no meu script, tá? Colossenses 3:1. Olha só. Se você já ressuscitou com Cristo, o que é que ele está dizendo para você? Bom, se você já é igreja de Cristo, se você já passou por todo aquele processo pedagógico que eu escrevi lá na carta aos Efésios, tá? Lá para aquela igreja lá, não tem todo aquele processo, né, pedagógico de ouvir, se você já passou por isso, então você deve renovar sua maneira de pensar. Fazendo de que jeito? Procurando as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2. Mantenham a sua mente, o seu pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Presta atenção, eu fui feito uma nova criação. Se eu continuo focado nas coisas desse mundo, parece que eu não nasci de novo ainda. Eu estou focado nessa coisa, mas quando eu passei pelo processo do novo nascimento, Paulo está dizendo, bom, se isso já aconteceu com você, você precisa buscar as coisas do alto. Por quê? Porque você já morreu. Morreu. E agora a sua vida não está mais aqui nessa terra, ela está escondida com Cristo em Deus. Está lá. Teu coração, sua mente, toda a tua visão de mundo agora, ela precisa passar por essa nova criação. É um resultante da conversão, não é? Então, se o homem velho vivia na inutilidade dos seus pensamentos, o novo feito em Cristo tem a sua mente renovada. O antigo estava com a sua mente entenebrecida, cativa. Agora, Paulo vai dizer, vocês foram renovados no modo de pensar. Então existe aqui uma informação importante para nós que diz respeito à forma verbal aí desse texto. Você não tem nenhuma obrigação de saber disso. Eu que tenho que dizer isso para você. Mas a forma original aí, o verbo, a maneira como ele aparece, ele está na forma infinitiva. O que isso significa para nós? Que nós somos salvos uma única vez, mas nós precisamos trabalhar diariamente na renovação da nossa mente. É um processo de aprendizado contínuo. Por isso que toda semana nós nos reunimos aqui para aprender a Bíblia. Por isso que nós nos alimentamos da palavra de Deus todos os dias. Por isso que nós nos aperfeiçoamos, fazemos cursos, oramos a Deus, vivemos em comunhão. Nossa mente está em constante renovação. Esse é o processo que Paulo vai dizendo para eles. Olha, vocês foram feitos nova criação. Isso é só Deus que pode fazer. Você não tem condições de se tornar uma nova criatura. Deus precisa fazer isso em você. Mas, a partir daqui, você precisa entrar num circuito, num processo, onde você vai se alimentando das coisas espirituais e a sua visão de mundo vai mudando, vai transformando. Sua mente vai se alimentando de coisas espirituais. Irmãos, eu tenho de convertido, eu nasci na igreja, tá? Mas de convertido eu tenho 30 anos. Eu devo estar fazendo esse ano 30 anos de convertido. Eu me converti com 22, estou com 52, 30 anos. Nasci na igreja, mas converti com 22 anos de idade. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. A minha maneira de pensar é completamente diferente. Tinha coisas que eu pensava de um jeito, a fé cristã, as pessoas, mudou. E graças a Deus por isso. E eu espero daqui a 10 anos ser diferente. Porque é um processo contínuo de alimento, de descobertas, de Deus mexendo no coração da gente, transformando a vida da gente, dia após dia. E aí depois ele fala de um outro verbo, de uma outra ação. Ele vai dizer, agora sim, vocês já retiraram o velho, já trabalharam a forma de pensar. O que você tem que fazer agora? Você tem que vestir a roupa nova. E eu me lembro de um missionário que falou assim para mim, Pastor Paulo, não basta apenas saber que você é a rainha da Inglaterra. Tem que parecer com ela. Está na hora de eu vestir. Agora sim eu posso pôr algo novo no lugar.
desse processo nasce um novo homem. A nova criação quem faz é Deus, mas o novo homem, ele vai tomando forma em nós. A nova criação quem faz é Deus. Mas esse novo homem, à medida que eu vou fazendo esse processo na minha vida, ele vai tomando forma. E eu preciso vestir essa roupa. Então, no lugar de roupas velhas, nós colocamos trajes celestiais. O novo homem, ele está aliançado com o reino de Deus. Ele reflete a imagem de Deus. E justiça e santidade autenticam a sua identidade celestial, porque isso diz do próprio Deus. Por isso ele vive em justiça, por isso ele vive em santidade proveniente dessa verdade, porque ele passa a espelhar o próprio Deus. Não é que você e eu pareçamos Deus, mas a nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, nosso comportamento, nossa maneira de lidar com a vida vai espelhando o próprio Deus. Então, ele não está mais alheio à vida com Deus, ele não está mais perdido na vaidade dos pensamentos, ele não comete mais a imoralidade com avidez, ele reflete o caráter daquele que fez dele uma nova criação. Ele agora reflete os resultantes dessa verdade que libertou ele, a saber, o próprio Cristo que o libertou. Ele passa a ser uma pessoa diferente. E aí, nos versos seguintes, que a gente não vai ver aqui hoje, ele vai dar alguns exemplos práticos que devem ocorrer na vida de uma pessoa que foi salva em Cristo Jesus. Entende isso? O que Paulo está dizendo aqui para nós? Ele está fazendo um contraste entre quem nós éramos antes de Cristo. Primeiro ele apresenta para nós a gloriosa igreja de Jesus. Igreja não é ajuntamento de pessoas. Igreja não é um lugar que eu vou. Igreja eu sou em Cristo Jesus. Embora ela encontre o seu prédio, ela encontra as suas portas abertas e ela é um lugar que as pessoas começam a vir nela. Mas no momento em que essas pessoas entram em contato com o Evangelho e elas entregam seu coração a Cristo, elas não são mais pessoas que vêm à igreja, mas elas são pessoas que se tornaram essa igreja de Jesus Cristo. Depois ele vai dizer, olha, isso aqui é um privilégio fazer parte dessa igreja, dessa família de Jesus. Esse é o grande mistério que foi revelado em Cristo. Deus juntou dois povos, estrangeiros e judeus, num só povo, nasceu a sua igreja. Depois ele vai falar, mas olha, mas tem uma questão. Essa nova vida, ela traz consigo algumas exigências. E essas exigências precisam ser vividas. Então vocês não podem mais viver do jeito que vocês viviam antes, como gentios, perdidos no seu modo de pensar, coração todo transtornado. O pecado está ali diante dele, ele vive separado de Deus, ele comete pecado com todo gosto. Não é assim que vocês aprenderam de Cristo Jesus. Em Cristo, vocês ouviram, foram instruídos e aprenderam coisas importantes. Ele foi o próprio ensino para vocês. O Evangelho trouxe a pessoa e a obra de Cristo para a vida de vocês. Então, a partir disso, vocês devem jogar fora a antiga maneira de viver. Esse modus operandi não funciona, não faz parte mais de nós. Vocês precisam renovar a mente segundo aquilo que foi feito de vocês. E agora vestir essa nova roupagem celestial e viver apropriadamente de acordo como um crente em Jesus Cristo. Amém? Como é que a gente conclui tudo isso, né? Paulo fez aqui um contraste do antes e depois da conversão. A igreja de Éfeso precisava entender que eles foram chamados para a unidade e para a santidade. E nós também. Nós fomos chamados para a unidade e nós fomos chamados para santidade. E temos que trabalhar por isso. Temos que fazer isso se tornar real. Isso é uma coisa que Deus deu a gente, mas a responsabilidade de tornar isso visível é nossa. Nós temos que trabalhar, nos esforçar para manter o vínculo da paz, para fazer com que essa unidade realmente apareça, assim como a nossa santidade. A gente precisa trabalhar para que ela seja real. Para tanto, eles não deveriam viver mais como antes. Eles deveriam sim assumir as suas novas vidas em Cristo Jesus.
Isso é uma coisa que nós precisamos aprender na vida. Você precisa aprender a assumir quem você é. Não é isso? Você é um crente? Pode acreditar numa coisa: o dia que você assumir isso e viver desse, você vai ser muito mais feliz, não é? Então eles não deveriam viver como antes, eles deviam que assumir quem eles eram. Assim é com a gente. Nós precisamos assumir que nós somos nova criação. A mensagem é clara para nós: nós não devemos viver como pessoas não regeneradas. A igreja de Cristo deve fazer o máximo para viver a sua pureza moral. Tem que trabalhar para isso. O mundo está aí fora, igual Sodoma, que a gente está estudando aqui quinta-feira. Lembra de Ló, quando olhou para Sodoma e Gomorra, para aquela região? Que lugar bonito, que lugar bom para criar filho, que lugar, se fosse nos dias de hoje, cheio de luzes e cores, oferecendo coisas maravilhosas. Mas Ló não percebeu que debaixo disso tudo tinha um esgoto podre, uma poluição que poderia contaminar a família dele toda. E ele foi para lá, e lá ele ficou, e deu no que deu. A igreja deve fazer o máximo para viver a sua pureza. A vida que nos foi dada é incongruente com os valores do mundo. Nós somos chamados a viver em consonância com os padrões do reino de Deus. E aonde você encontra os padrões do reino de Deus? Nas escrituras sagradas. É aqui que você vê. E por último, lembre-se, preste atenção nisso: a porta da igreja é larga. A gente até pediu para tirar aquelas paredes dali, não foi? Botamos uma porta bem larga, não foi, irmã Marina? A porta é larga, mas a do reino é estreita. A porta da igreja é larga, ou seja, todo mundo pode vir, não é? Mas a do reino é uma portinha um pouquinho mais estreita. Então nós precisamos refletir nessas coisas enquanto crentes em Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus? Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé.